Talvez você nunca tenha assistido, mas você com certeza já ouviu falar de Matrix, a trilogia cinematográfica dirigida pelas irmãs Wachowski no final da década de 90 e início dos anos 2000. Pois é sobre Matrix e as lições políticas que essa trilogia pode nos ensinar que a gente vai falar hoje aqui no 6 Lições, o quadro no canal do Livres, onde a gente mistura política e cultura pop. Roda a vinheta. A primeira lição de todas é que não existe salvador da pátria. Pois é, você que já acompanhou aí Matrix, você conhece o Neo, o personagem principal que dizem que é predestinado, ele é o escolhido para libertar as pessoas da Matrix. Essa grande profecia do escolhido que existe dentro do universo da franquia coloca nele um peso muito maior do que ele está esperando aí quando ele é introduzido à própria ideia da Matrix. Mas a verdade é que a gente vê que o Neo é um humano comum, com falhas, e toda vez que alguém tenta endeusá-lo, colocá-lo nessa posição de um escolhido, ele mostra as suas verdadeiras falhas. No decorrer da história, ele vai aprendendo aos poucos o que é a Matrix, ele vai evoluindo como personagem, mostrando o seu lado humano e deixando claro para os outros personagens e para a audiência que ele pode sim ser o escolhido da profecia, mas que ele não é nenhum deus, nenhum profetizado, que ele tem falhas e que ninguém deve seguir a palavra dele sem contestação. Ele é um ser imperfeito, como todos os líderes do mundo, e por isso eles não devem ser endeusados. Nem Neo, nem nenhum político. Lição número 2 é que, infelizmente, sempre vão existir pessoas inertes aos absurdos. Pois é, você com certeza já passou por isso. Você que chegou aqui nesse vídeo com certeza é uma pessoa que pesquisa, é engajada de alguma forma em política, mas você vê muitas coisas horríveis acontecendo e tem pessoas que simplesmente não dão a mínima. Pois é, em Matrix isso também acontece. Quando o Neo conhece o Morfeu no começo do filme, o Morfeu dá duas opções a ele, duas pílulas. A pílula vermelha, onde ele pode acordar da Matrix e enxergar a verdade, e a pílula azul, onde ele pode ficar ali na Matrix vivendo a vida dele, a rotina dele, e ele não vai enxergar o verdadeiro mundo que existe, a verdadeira realidade e os verdadeiros problemas que estão por trás da Matrix. E é isso que acontece no mundo real. No fim das contas, muita gente acaba escolhendo a pílula azul, acaba escolhendo ficar inerte e não tentar mudar a realidade, não tentar colocar os seus ideais, imprimir as suas ideias na política que está ao redor de cada um. Mas ainda bem que o Neo escolhe a pílula vermelha e o Neo se liberta da Matrix. E essa é a ideia, para a gente fazer alguma mudança social, a gente tem que tomar a pílula vermelha e acordar para a realidade. Lição número 3, a liberdade é sempre o melhor caminho, não importa o quão doloroso isso seja. Pois é, em Matrix a gente vê que o Neo toma a pílula vermelha, ele decide acordar para a realidade e ele percebe os enormes problemas que existem naquele universo. Toda a guerra entre os humanos e as máquinas que estão sendo travadas e como as próprias máquinas criaram a Matrix para poder abrigar os humanos em uma ilusão, em uma fantasia de que tudo estava bem. Claro que o processo foi mais doloroso, claro que não foi legal, claro que não foi divertido, mas a liberdade é o que deve imperar. As pessoas devem ser livres para poder enxergar a realidade e poder mudar essa realidade. O Neo fez essa escolha e a gente deve se espelhar nele. Ser livre para poder lutar contra vários males ainda assim é mais benéfico do que viver numa ilusão, acreditando que não existe mal algum. Lição número 4 é que não existe sistema perfeito. Pois é, até mesmo o sistema da Matrix, ele é imperfeito. A gente vê isso logo no primeiro filme, quando ocorre uma falha na Matrix, que nós humanos, aqui que tecnicamente vivemos dentro da Matrix, conhecemos como déjà vu. Pois é, então até o sistema da Matrix, completamente desenvolvido por máquinas, completamente cheio dos algoritmos, criado da maneira aparentemente perfeita,
não é. E isso é uma lição política pra gente, porque não existe sistema político perfeito. Não existe. Podem tentar te vender, podem te dizer que o socialismo é o caminho e não tem erro, ou fascismo, ou comunismo, ou qualquer que seja o ismo. A verdade é que a democracia se constrói com um conjunto de fatores e um conjunto de ideias. E é por isso que a democracia, ela não é perfeita, mas ela é o melhor sistema que nós já conseguimos construir até hoje. Enquanto ela for melhor, nós devemos utilizá-la e prezar e defendê-la. Então, a democracia não é perfeita, cuidado quando tentam te vender um sistema perfeito. Ele não é. A lição número 5 é que onde o governo não pode controlar, a liberdade prospera. No segundo filme, já fora da Matrix, o Neo acaba conhecendo a cidade de Zion, o último reduto que os humanos têm, onde eles são livres das máquinas. É uma cidade como se fosse um abrigo, em que os humanos ficam, podem ser livres sem a interferência das máquinas, porque a cidade fica no núcleo da Terra. E o interessante é que no filme a gente vê em Zion todo tipo de gente. Negros, brancos, latinos, indianos, gente de todo tipo, de toda raça. E essa diversidade, na verdade, é uma lição para a gente. Onde não tem o controle das máquinas, onde elas não imperam, onde as pessoas são livres para desenvolver toda a potencialidade delas, elas fazerem o que quiserem, trabalharem com o que quiserem, se divertirem do jeito que quiserem. Pessoas de todos os gêneros curtindo o melhor que a vida tem para oferecer, claro, naquelas circunstâncias. Basicamente, uma grande sociedade liberal. E a lição número 6 é que o gênero não define talento ou caráter. Matrix foi dirigido pelos irmãos Wachowski, e que agora se identificam como irmãs Wachowski. E em nenhum momento, quando elas anunciaram essa transição, antes se chamavam Larry e Andy, e agora se chamam Lana e Lily. Porém, elas jamais pararam de fazer obras de sucesso. E o grande exemplo disso é a série da Netflix muito aclamada, chamada Sense8. Ou seja, em nenhum momento a mudança de gênero limitou a criatividade ou o talento delas, elas continuam fazendo muito sucesso, inclusive estão trabalhando no 4º filme da franquia Matrix, que estreia esse ano. Elas são um grande exemplo de que o preconceito não deve ter vez nem na indústria do cinema, nem em lugar algum. Bom pessoal, então foi isso, esse foi mais um 6 lições, espero que vocês tenham curtido, espero que reassistam Matrix, olhando por esse ponto de vista político, esse olhar um pouco mais crítico acerca da obra, claro, é o que a gente sempre tenta trazer aqui no 6 lições. Se você curtiu, se lembra, curte o vídeo aqui embaixo, dá o joinha, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário, o que você acha da franquia Matrix e o que você está esperando do 4º filme, quero saber porque eu tô bastante ansioso. A gente se vê no próximo 6 lições. Tchau, tchau.